Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 10, o ponto 1, diz: a grande Babilônia e o Brasil. O versículo diz: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, porque numa hora veio o seu juízo. Bom, então falando dessa destruição da Babilônia, estamos procurando alguns exemplos aqui para poder mostrar algumas atitudes agora dessa instituição sobre o Brasil. Ele vai canonizar algumas pessoas e veja o motivo, né, da canonização dessas pessoas. Conheça a história dos 30 mártires do Rio Grande do Norte, canonizados pelo Papa Francisco. Em 1645, moradores dos engenhos de Cunhaú e Uruaçu, no interior potiguar, resistiram aos holandeses. Em 2017, o Papa Francisco declarou santos 30 dos 80 mortos no massacre. Vamos ler sobre esse massacre. O artigo, né, eu coloco o link lá no final para vocês poderem ler, do jornal Globo, se quiser ler ele completo. O artigo diz: o massacre de Cunhaú, ocorrido no primeiro engenho construído em território potiguar, é considerado um dos mais trágicos da história do Brasil. Em 1645, o estado do Rio Grande, católico, era dominado pelos holandeses calvinistas. Então, como eu sempre digo para vocês, a Igreja Católica ela foi uma instituição político-religiosa e também as igrejas protestantes. Calvino ele era um político. Ele fazia parte da liderança de uma cidade, foi colocado lá praticamente como juiz da cidade de Genebra. Então, Calvino ele era um político, ele mandava, por exemplo, espiões para lugares para poder estudar e até invadir, como para tomar partes do Brasil, né? Assim, questão de querer falar por exemplo, de opressão. Mas assim, eram calvinistas que estavam aqui. Eram protestantes, porque a Europa estava dividida. Nesse período, 1645, é o período que está ocorrendo a Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos, se eu conseguir conferir aqui na internet, olha, Guerra dos 30 anos. 1645 estava ocorrendo, olha, 1618 a 1648. A Guerra dos 30 anos, né? Ou seja, faltava 3 anos para terminar a Guerra dos 30 anos na Europa. A Europa estava numa destruição terrível e eles estavam dominando uma parte aqui do Brasil. Uma destruição, a Guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes, teve cidade que perdeu mais de metade da população na Europa. A Alemanha, a região da Alemanha perdeu pelo menos metade da população. Disse que a Segunda Guerra Mundial foi uma destruição tremenda, porque depois que eles conseguiram tomar o espaço aéreo da Alemanha, os aviões americanos, né, dos aliados, só passavam bombardeando. O Brasil até entrou na história, o Brasil bombardeou uma região lá, tomou uma região importante, parece até com auxílio do bombardeio de outros países, mas o Brasil teve uma participação na Segunda Guerra Mundial. Essas bombas, essa destruição tremenda da Segunda Guerra Mundial, perde em destruição, isso segundo os historiadores, perde em destruição para a guerra entre católicos e protestantes, a Guerra dos 30 anos. Enquanto essa guerra está acontecendo lá, os calvinistas estavam dominando uma região aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, em 1645, o estado do Rio Grande do Norte católico era dominado pelos holandeses calvinistas. Jacob Rabe, um alemão a serviço do governo holandês, chegou ao engenho no dia 15 de julho daquele ano, pois ele já era conhecido pelos moradores da região, pois havia passado por lá anteriormente, sempre escoltado pelas tropas dos índios tapuias. Em 1645, mais de 80 fiéis da Igreja Católica foram mortos. Destes, 30 foram martirizados.
O massacre de Uruaçu aconteceu no dia 3 de outubro de 1645. 3 meses depois do ocorrido em Cunhaú, também a mando de Jacob Rabi, dizem os cronistas que logo após o primeiro massacre, o medo se espalhou pela capitania. Receosa, a população tinha medo de novos ataques acontecessem. Lembre-se, havia guerra lá na Europa e aqui também. Estava tendo uma guerra entre católicos e protestantes. E no caso aqui são protestantes matando católicos aqui no Brasil. Eu falo assim, isso não é história da Igreja de Jesus, de jeito nenhum. A Igreja de Jesus, nesse período, ela ainda estava sob perseguição, porque tanto católicos quanto protestantes, eles perseguiam aqueles que não aceitavam o batismo infantil. Você veja, aqui está ocorrendo a Guerra dos 30 anos. Essa que foi a maior destruição que a Europa viu. Os historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial perde para a Guerra dos 30 anos em capacidade de destruição. Tá bom? Teria que juntar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para se igualar a guerra entre católicos e protestantes. Isso não foi algo comum. Eram políticos apenas. Não tinha nada de religião naquelas pessoas. Né? E nessa liderança está os calvinistas. Né? Os calvinistas, no caso, estão aqui no Brasil, de uma certa forma, está estendendo a Guerra dos 30 anos da Europa. E veja, a Guerra dos 30 anos termina em 1648. Então eram aí cerca de 150 anos desde a Reforma, vamos colocar assim. Esse foi um período de guerras que, desculpe a expressão, a Europa virou um inferno. E quem fez esse inferno? Foram os católicos e os protestantes, numa guerra por domínio. Essa cidade é minha. Eles matavam todos os católicos. Aí depois vinha um rei ou uma rainha, como a rainha que é chamada de A Sanguinária da Inglaterra, ela resolveu matar os protestantes. Então eles viviam em guerras. Eles pegavam, eles enforcavam os católicos. Eram as piores maneiras de matar. Você pensa num sentimento cristão de busca por salvação, por vida, e só católicos e protestantes terem 150 anos de guerra, porque desde a Reforma foram conflitos constantes, até culminar nessa grande guerra que é considerada a maior ali da Europa em termos de destruição, maior do que a Segunda Guerra Mundial. O artigo prossegue. Segundo a história, nesse segundo massacre, as tropas usaram mais crueldade. Você está falando dos calvinistas, né? Está falando dos protestantes. Isso é um governo protestante. E Calvino e os teóricos do protestantismo, eles não falavam para não matar, que cristão não mata. Eles não falavam isso. Eles defendiam a teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa, de Agostinho de Hipona. Eles acreditavam que eles podiam matar. E matavam, como está dizendo aqui, com requintes de crueldade. Os protestantes, eles são descritos na história como mais cruéis do que os católicos. As filhas são mais cruéis do que a Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue. Segundo a história, nesse segundo massacre, as tropas usaram mais crueldade. Depois da elevação, fecharam as portas da igreja católica, né? E os fiéis foram mortos ferozmente. Vou botar um comentário aqui. As vítimas tiveram as línguas arrancadas para que não fossem proferidas orações católicas. Olha só, gente. Isso acontecia. Tem um caso de uma anabatista que eles botaram um ferro com fogo na língua dela, fizeram um buraco na língua da irmã, para que a irmã não falasse mais contra o batismo infantil. Olha que loucura. Então, as vítimas tiveram as línguas arrancadas para que não fossem proferidas orações católicas. Além disso, tiveram braços e pernas decepados. A história, irmãos, como os católicos atacaram Jerusalém, a história diz os muçulmanos, presta atenção, as pessoas consideram os muçulmanos violentos, né? Os muçulmanos foram mais piedosos que os católicos. Se você vê o filme Cruzadas, que retrata uma das cruzadas,
o líder católico, que a história chama de líder cristão, eu chamo de líder católico. O líder católico, quando ele se rendeu aos muçulmanos, ele ficou espantado. A história diz realmente que ele falou: mas vocês vão nos deixar sair sem fazer nenhum mal? O líder árabe disse: sim, isso é um acordo que nós fazemos. Maomé diz para nós sermos misericordiosos, né, com os inimigos, e realmente diz que os árabes deixaram eles saírem. Mas o líder falou: você vai nos deixar sair, mesmo sabendo que, na linguagem dele, os cristãos, mas na verdade, quando os católicos entraram aqui, eles não foram piedosos com os muçulmanos. Aí o líder muçulmano falou assim: mesmo assim, nós vamos ouvir Maomé, que dizia para nós sermos piedosos com os líderes. Ou seja, os muçulmanos eram mais piedosos do que os católicos, tá ok? E os católicos eram mais piedosos que os protestantes. Então, alguém chamar isso de cristianismo, não dá. Isso é impossível. O comentário prossegue. Além disso, tiveram braços e pernas decepados. Crianças foram partidas ao meio e degoladas. O celebrante da missa, o padre Ambrósio Francisco Ferro, foi muito torturado. O camponês Mateus Moreira teve o coração arrancado e ainda vivo exclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Era um protestante matando um católico aqui no Brasil. Isso aqui é um exemplo pequeno, porque, como eu disse, nesse momento está ocorrendo a Guerra dos 30 Anos na Europa. A Guerra dos 30 Anos, com uma luta entre católicos e protestantes, que um enforcava o outro e exterminavam populações de cidade. Agora que não pode ter mais católico. Foi uma guerra de uma destruição que os historiadores dizem foi talvez a maior guerra, porque ela é maior que a Segunda Guerra Mundial. Em termos de destruição, se teve cidade que perdeu metade da população. Foram 30 anos que a Europa foi devastada. A Europa foi devastada, a população diminuiu, porque pensa, 50% de mortos de uma cidade. Isso é uma devastação. A cidade deve ter ficado numa pobreza tremenda depois. Além da destruição, de queimar tudo, matança de pessoas, a cidade ficaram numa destruição tremenda. E diz a história que os protestantes, quando pegavam um templo católico, eles destruíam tudo. O rei da Inglaterra fez isso, né, com os templos católicos. Mas por que também? Eles queriam a riqueza da Igreja Católica. Cada rei da Europa que se rebelava e falava: agora eu sou protestante, ele podia tomar todos os bens católicos, porque a igreja passava a ser a igreja dele. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, é o maior exemplo disso. Ele criou a igreja anglicana, é uma organização política, não é cristianismo. A igreja protestante é uma instituição política. Ele criou aquela igreja anglicana para ele poder tomar posse dos bens da Igreja Católica, porque era uma instituição muito rica, que vinha acumulando riqueza de toda a população, dando dízimo, e eles, no caso, não gastando nada no que eles fazem. O Papa, quando vem ao Brasil, até pelos acordos internacionais, o governo paga. Acho que há uns 10 anos atrás, teve um Papa que ia na Espanha, acho que esse Papa Francisco mesmo, vocês podem procurar na história. Os franceses fizeram protesto, porque a Espanha estava numa crise tremenda. Aí vai gastar dinheiro para o Papa vir aqui, aí o Papa voltou atrás, vocês podem ver, o Papa falou: não, dessa vez a Igreja Católica vai pagar. Mas normalmente eles não gastam nada. Os países é que pagam, né? E para, por exemplo, determinar um santo desse, se chegar a ser santo, isso aqui tem um custo que o país tem que pagar. Nos vídeos que estão disponíveis no YouTube, a Igreja Oculta, descobriram documentos e infelizmente acabaram roubando esses documentos e trouxeram a público notícias da Igreja Católica através de roubo, que eram tristes verdades, né? Entre elas que para você ter um santo, um país pode chegar a gastar 600 mil euros. Né? O indivíduo fala assim: eu fiquei espantado, eu pensei que isso era gratuito, mas não é não. Então, esse é um exemplo. Agora,
30 mártires que foram martirizados pelos protestantes aqui no Brasil, que estavam em guerra com os católicos já na Europa, estavam em guerra também aqui no Brasil, mataram os católicos. Agora nós teremos aí mais 30 homens, 30 mártires, né, 30 pessoas que poderão ser santos no Brasil. E isso daí você pode ver, o país vai ter que gastar uma grana se quiser que sejam aprovados esses 30 santos, né?